Ao top de 5 segundos, vem aí o podcast do Ademar Pozobon. Oferecimento Bilíder, embalagens reduzindo o seu custo com qualidade. Visconde de Pelotas 489, telefone 3222-9393. Casa X Lanches, seu paladar merece essa festa de sabores. Ângelo Bolson 244. Apareça ou peça pelo 3217-7668. Restaurante Portela, desde 2001. Variedade e qualidade é no Portela. Rua Doutor Bozano, 458. Telefone 3222-6258. Cislimpa, limpeza profissional. Agora para todos. BR 287-6000. Camobi, telefone 3212-7700. Olá, amigos! Bem-vindos ao podcast do Ademar. Hoje recebemos dois grandes amigos. Denilson Souza, para-atleta, e o criador do podcast do Ademar, o jornalista Jefferson Cabral. Sejam bem-vindos. Obrigado. Valeu. Eu vou dizer duas palavras, Denilson, que são, só de pensar nelas eu já me arrepiei. Gratidão e superação. Eu acho que essas palavras a gente tem que conviver com elas 24 horas por dia. Ter gratidão pelas pessoas, gratidão por tudo. A gente tem mania de sempre pedir, né? Deus, eu quero ser rico, Deus, eu quero isso. Mas a gente, antes de pedir, a gente tem que agradecer o que a gente tem. E mesmo nas dificuldades, a gente tem que agradecer. E superação. Esse é o nosso objetivo, de trazer você aqui para bater um papo com nossos amigos. Eu digo em todo o nosso podcast aqui, nós temos que esquecer que temos microfone, que tem uma tela nos filmando. A gente vai aqui conhecer o Denilson. Perfeito. Denilson, que tem na sua vida superação, tu demonstra isso nos teus olhos, no brilho do teu olhar quando fala de esporte. Então, hoje nós vamos conhecer o Denilson, vamos conhecer um pouquinho do Jefferson, que foi o que nos proporcionou a ter esse podcast. Quero te agradecer aqui, já de público, Jefferson, que deu um salto de qualidade nas minhas redes sociais também, né? O Jefferson que está trabalhando com a gente há cerca de 2 meses, Jefferson, 2, 3 meses aí. Mas Isso, 3 meses. 3 meses vai aí. Completar. E nos proporcionou isso. Então vamos Que começar bom. por ti, Denilson. Te apresenta, Perfeito. diz de onde tu é, conta um pouquinho de ti aí para a gente te conhecer. Então, hoje, né, as pessoas que me conhecem aí, elas, primeiramente, né, bom dia, obrigado pelo convite, obrigado, Jefferson, também. E esse convite surgiu lá na Praça do Malé, lá, no encerramento da Semana da Pessoa, encerramento nacional da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. E aí a gente vai ali trocando essas ideias e tudo, aí as pessoas vão conhecendo um pouquinho mais. Mas realmente hoje, né, o pouco que as pessoas conhecem ali é Denilson multiatleta, Denilson das tampinhas, né, dos projetos, mas existe esses 16 anos que eu tô na cadeira, tu resumiu em 2 palavras mesmo, gratidão e superação. Mas a nossa tendência às vezes é achar, né, que essas palavras só cabem às pessoas com deficiência ou que passaram por alguma certa situação. Na verdade, todos os dias a gente tem que ser grato, porque a gente não faz nada sozinho. Eu não faço nada sozinho. A superação... Vou te interromper. Pode? Deve? Nem nós que não estamos numa cadeira de roda, a gente consegue fazer nada sozinho. Então, por isso que tu colocou 2 palavras ali que eu estou falando exatamente, nem estou puxando para a pessoa com deficiência. Não estou colocando esses adjetivos aí. Mas, pensando exatamente nas 2 palavras, o quanto que a nossa vida... precisa lembrar exatamente disso aí. Só parar e pensar aí agora há pouco tempo que a gente viveu essa questão da pandemia aí. Quanto que a gente teve que superar. O quanto que a gente teve que ser grato às pessoas nos mínimos cuidados, sabe? Comigo não foi diferente também. 16 anos que eu estou na cadeira de rodas e eu costumo falar, né, que são os melhores 16 anos, mas por quê? Por que eu falo isso daí? As pessoas, quando me perguntam, eu explico. Porque hoje eu estou vivo, estou bem, faço mais coisas sentado na cadeira, só que nem sempre foi assim. E eu sou grato à minha família, entendeu? Por quê? Tem 2 períodos da tua vida. O antes da cadeira e o pós-cadeira. Essa diferença aí que eu quero que tu explique pra gente. Então, é muito... É incrível
Parece que eu tenho vida somente, né, quando eu fui para cadeira de rodas. As pessoas não me perguntam quem era o Denilson antes. Entendeu? Eu já quero saber. Pois é. Então, o Denilson não tem problema nenhum de falar, era um cara depressivo. Opa! Pois é. Quantos anos tu tinha quando 29. teve? Desculpa. Teve a minha idade. 29 anos. Eu tenho 28, mas enfim. 29 anos, eu caí de um telhado, né? Claro que o nosso tempo aqui é curto, não vou entrar em muitos detalhes, até para não tomar a fala de vocês também. Mas... Tava arrumando telhado, alguma coisa assim? Isso, tava eu e meu pai. E o meu pai foi o primeiro a cair, e aí a altura de 5 a 6 metros ali. E na hora que o pai caiu, eu fui tentar pegar ele, foi os dois juntos. Graças a Deus, a única coisa que aconteceu com o pai, ele quebrou o braço. Mas quando eu fiz esse movimento para tentar pegar ele, eu estava caindo de ponta cabeça. Então eu consegui me virar, só que eu caí sentado. 2 vértebras da minha coluna explodiram. Na hora, assim, né, claro, é bom eu falar esses detalhes, porque eu não tenho problema nenhum de falar. E não quero dramatizar as coisas. Mas é fácil, né, eu chegar aqui e falar para vocês, campeão estadual na paracanoagem, que pratica isso, que vai nas escolas, palestra. Mas e o processo? Porque as pessoas acham que as coisas caem prontas, sabe? Tudo é automático. Só o que cai do céu é chuva. Só. E aí vem, conhece um pouco hoje do Denilson, acha, não, beleza, eu quero ser que nem o Denilson. Passa pelo processo. Aí o processo, esse daí, algumas pessoas, não, é isso, eu não quero. Eu costumo falar uma coisa também, se Deus chegasse hoje para mim assim, dissesse assim, na época, antes do meu acidente, se chegasse assim, Denilson, eu vou te usar, eu vou fazer isso, tu vai palestrar nas escolas, tu vai ser reconhecido pelos esportes que tu pratica, tu vai criar projetos, tu vai ter um círculo de amizade muito maior que tu tem hoje. Eu digo, coisa boa, beleza e tal. Só tem um detalhe, tu vai ter que fazer tudo isso sentado numa cadeira de rodas. Confesso para ti, eu ia chamar para Deus, não, tu vai ter que me pegar primeiro, porque eu não quero. É óbvio, entendeu? Mas veio para mim. Agora... Não foi tu que escolheu. Não, e ao mesmo tempo assim, eu participei de um ano da tragédia da Kiss, de uma roda de conversa, foi lá no Santana, e na hora, as pessoas que me convidaram para participar dessa roda de conversa ali, eu fiquei relutante, eu não queria aceitar o convite. Mas me veio uma coisa aqui na cabeça, e eu falando com a minha família, eu digo, como é que eu vou aceitar um convite? O que eu vou falar para um pai, para uma mãe, que preferia 1000 vezes ver o seu filho, a sua filha, sentado numa cadeira de rodas, do que ver num caixão? Então eu tenho uma oportunidade única de passar pelo que eu passei e hoje, aquilo que eu fiz errado, fazer certo. Isso é raro, entendeu? Não sou melhor que ninguém. Aquele negócio que a gente estava falando nos bastidores ali, tudo ali, como é que é falar em público? Eu não nasci pronto para isso, eu não escolhi nada disso. As coisas vêm acontecendo, mas são ricas oportunidades que eu não posso abrir mão. E fala bem, fala muito bem. E a época antes, 29 anos vividos, como é que era o Denilson? Tinha algum esporte preferido? Ou esse rolê de esporte pintou? Não, eu entrei para reserva, né? Sou militar. Tu era militar, né? Isso, militar do Exército. Tu já era militar. Sim. Eu Qual entrei para era a reserva. patente? Cabo. Entrei para reserva. Era o milico aqui de Santa Maria, né? O famoso milico. Tem milico e militar. Tem uma diferença aí também. Tem motoqueiro e motocicleta. Isso, exatamente. O militar de Santa Maria. Tinha um cadete? Oi? Tu tinha um cadete? Não. Da época, né? Mas eu tinha amigos que tinham cadete. Nunca falha. Mas uma das coisas assim, quem era o Denilson? O Denilson parecia que vivia no piloto automático. Não tinha tanto sentido a vida, sabe? As modalidades. Vamos partir para a questão do esporte. Dentro do Exército, eu acho que é a única empresa, vamos colocar assim, que paga para te cuidar da tua saúde. Porque tu é obrigado a fazer o teu TFM, tu vai lá, às 4 horas da tarde, pelo menos era, né? Tu vai lá, tu é obrigado a cuidar da tua saúde. E eu odiava a corrida. Eu confesso para vocês, não era fã. Várias e várias corridas de ruas aqui em Santa Maria que eu participei, sentado na cadeira de rodas. Sim. As modalidades que eu praticava no Exército eram o vôlei e o cabo de guerra. Só. Então, basquete, né? Mas capaz, não praticava. Então, isso tudo eu experimentei depois da cadeira. Então, um breve resumo, quem era o Denilson, em poucas palavras? Denilson, o que é as coisas que a vida proporciona. Tu teria altura
para ser um atleta de basquete, né? Tem tamanho para ser atleta Exato. de basquete e foi ser um craque no basquete. Pois na é, cadeira sentado de na roda. cadeira. Então, mas voltando um pouquinho a fita aí, do começo, imagina, recebo o diagnóstico cadeira de rodas pro resto da vida. Essa parte aí, se não for incômodo para ti, Nenhum. conta um pouquinho para a gente, assim, quem te deu a notícia, quem estava do teu lado, como que foi receber essa notícia que teu acidente era... Deu acidente, era de tarde, era de noite, de manhã, Então, era um tudo, domingo. até os horários. Denilson, aqui o papo é legal. Se Não, exato, eu fico... achar que não deve falar... Eu tava falando com o Jefferson até antes, ele tava meio preocupado, né? Talvez em abordar isso daí, não fique. Pelo menos Denilson, eu tenho muita facilidade em falar. E ao mesmo tempo eu fico pensando assim, para quem chegar essa mensagem? Essa nossa conversa aqui, para quem vai chegar? E o que chegar? Qual é a informação que a pessoa... Vocês imaginem, eu não quero colegas de cadeira, mas infelizmente pode acontecer como está acontecendo, de outras pessoas também passarem pelo mesmo processo que eu, e cadê as informações? Quem que vai passar as informações? Porque também, para mim, quando eu conhecia um pouquinho só de uma vida de uma pessoa na cadeira, era pouca coisa. Porque a pessoa também tinha essa dificuldade de falar a respeito, né? Ela estava naquele trauma, todo aquele negócio, respeitamos. Mas imagina na minha situação, e agora? Eu estou na cadeira de rodas. E a época também não tinha tanta informação como há. E eu não fui o primeiro e não vou ser né? o último. Infelizmente, né? Mas vamos pensar assim, nas duas palavras que tu começou aqui o nosso bate-papo: gratidão e inspiração. Primeira delas aqui que eu quero falar é gratidão. Por quê? Porque a minha família nunca me abandonou. Os amigos também. Porque até no momento que aconteceu o meu acidente, o corpo humano é fantástico na hora de chegar e, olha, buscar meios para sobreviver. Caí do telhado, tive derrame pleural. Nesse derrame pleural, para quem não sabe, perdão, os meus pulmões começaram a encher de líquido. Como eu disse, eu não quero dramatizar a coisa, mas é muito interessante contar isso daí, porque, como eu disse, os detalhes fazem toda a diferença. E eu gosto de lembrar disso, da onde eu vim e aonde eu estou hoje. E é onde eu quero chegar. Porque isso é muito legal. Porque hoje, a cadeira de rodas não é um problema para mim, é a solução. É ela que me leva para lá e para cá. Então, aconteceu o acidente, derrame pleural, eu não estava conseguindo respirar. A forma que eu encontrei alívio e consegui sobreviver foi erguendo meus braços até chegar ao socorro. Quando eu erguia meus braços, conseguia encher um pouco mais o meu pulmão de ar. Eu conseguia puxar um pouco mais. Agora vocês imaginem, até chegar ao socorro, meus braços estavam pesando. Foi em que bairro da cidade? Foi no Tancredo Neves. Tancredo Neves. E aí eu tô lá, fazendo esse movimento aqui, erguendo meus braços. Só que, imagina, faz isso 15, 20 minutos, meia hora, 1 hora, o braço fica pesado. Os meus amigos eu nunca vou esquecer. E quanto tempo demorou para chegar ao socorro? O meu acidente foi dia 27 de outubro de 2006, às 9h30 da manhã. 15 minutos depois, os bombeiros já estavam lá. Foi muito rápido. Sim. Fui levado até o USME. Perto ali Não, eu fui levado até o USME e aquele negócio. Até hoje eu escuto o barulho da ambulância passando lá. Eu moro em Camobi, né? Não, como eu disse, eu não tenho trauma nenhum. Mas eu fico pensando, quem que está indo ali? Qual é o caso que está ali? O que a pessoa está passando? Tento, talvez, me comparar também, talvez pensando assim, será que a pessoa também não está passando? Porque eu não fui o primeiro a cair de um telhado. 15 dias que eu estava no hospital, ligo a televisão lá no hospital, no Jornal do Almoço, um anúncio lá de um cara que no primeiro dia de férias dele, subiu no telhado, 2,5 metros, para arrumar o telhado, caiu do telhado e veio a falecer. E há diversos... que aconteceu isso. Então, 2 metros de altura. Exato. Ele tá bem? Faleceu? Não, faleceu no acidente. O vô do meu amigo morreu também assim. Não, se a gente for para essa linha da questão assim, ó, de casos que a gente conhece, eu fiquei só 23 dias no hospital. Também tive o relato lá também, fato, um cara estava pintando um prédio, se não me engano, na Andradas, e ele estava naquele balancinho. E estava lá pro lado de fora do prédio, todo aquele negócio, rebentou o tal do balancinho, ele caiu na outra casa vizinha desse prédio, atravessou o telhado, atravessou o forro, caiu em cima da cama, só teve algumas escoriações ali, beleza, 15 metros. Tu não ficou sabendo uma história que o cara caiu do Taperinha, 7º andar e ficou vivo?
Tá vendo? Morreu agora esses dias de câncer, nada a ver com... Mas caiu do 7º andar, né? Eu não vou falar nome aqui. Não. E pode... Mas ele caiu e o Taperinha tem aquelas janelas que abrem para fora, assim, né? Tem um nome específico, aquela... Basculante, não? Basculante, né? E ele deslizou ali, deu nos fios e caiu do outro lado da rua em cima de um carro. Tá Imagina, vendo? 7 andares. E o cara... E o que a gente conclui com essas vários casos aí? Caramba, por que veio pro Denilson? Vocês acham que até se eu voltasse pro quartel, na época lá, se tivesse a possibilidade lá de voltar pro quartel, vestir a farda, mesmo sentado numa cadeira de rodas, será que eu estaria aqui hoje? Eu confesso para vocês, eu acho que eu não estaria. Porque eu ia ver os outros fazendo aquilo que eu fazia antes e eu não ia poder. Então tem coisas que acontecem na vida da gente, às vezes a tendência das pessoas é reclamar. E eu costumo também falar isso aí, a gente está se conhecendo mais, né? Hoje, a gente, claro, se conhece nos eventos, a gente bate papo nos eventos, todo aquele negócio, mas se a gente tivesse a possibilidade de se conhecer mais profundamente no sentido de o que a pessoa está passando, eu confesso para ti, Ademar, se eu soubesse, no fundo mesmo, o que tu passa, eu não trocaria de lugar só para voltar a andar. Porque eu não trocaria de lugar contigo, entendeu? Mas agora, se houvesse possibilidade de trocar de lugar com a minha mãe, eu tenho certeza absoluta que a minha mãe ia falar: o meu filho volta a andar, eu fico no lugar dele. A nossa tendência é julgar, né? Pô, se eu tivesse no lugar do Denilson, eu não aguentaria, porque tá na cadeira, todo aquele negócio, veio para mim. Agora, a vida é um mar de rosas? Claro que não. As minhas dificuldades hoje não tem nada a ver. Eu sou claro que a comparação que eu vou fazer aqui não é nem perto do que é a tua realidade. Mas agora eu puxo um pouquinho para o lado do homem público. Tá? Quando tu chega para uma pessoa assim, vou até dizer uma pessoa cadeirante. Tá? A Avenida Rio Branco está bem asfaltada. Tu pode andar com a tua cadeira. Mas eu moro na rua Y, lá que não tem asfalto. A Avenida Rio Branco está boa para as outras pessoas, para esse cadeirante, mas a rua que ele precisa sair não dá. Então, o problema dele, o problema dele é que é um problema grande para ele, não é um problema para mim, que passo com ele. Então, assim, isso as pessoas precisam sentir e saber, que o teu problema ele é enorme para ti e pequeno para mim. O meu problema é grande para mim e muito pequeno para ti. Então, se as pessoas começarem a assimilar isso, elas vão viver melhor. Tá? Elas não podem... Eu não quero estar no lugar do Denilson. Claro, o cara não quer estar sentado no lugar do Denilson, na cadeira de roda permanente. Mas quem é que não quer ser reconhecido por ser um baita atleta, por ter uma superação, por ter essa alegria que tu tem? Denilson, claro que se vai perguntar, Ademar, tu conhece o Denilson 100%? Claro que não. Sim. Mas eu, cara, nesses, vamos dizer aí, 15 anos, 14, 13 anos que eu te conheço, eu nunca vi tu reclamar da vida. Não, eu sou ser humano feito de carne e osso também. Né? Por isso que eu iniciei aqui o nosso bate-papo com gratidão, que é uma coisa minha, que eu carrego sempre, eu tenho gratidão por todos, né, e eu sou grato a tudo que eu tenho. Eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho o Henrique, que é especial, né? Então, e é um cara fantástico vem um pai também. e uma mãe, meu filho nasceu autista, cara, maravilhoso, velho, bota as mãos no céu, tu ganhou um anjo azul. Uhum. Né? Então, é mais ou menos nesse Eu vou acrescentar mais uma palavrinha na nossa roda de conversa ali. Tu falou de gratidão e superação. Eu vou falar limitação. Mas limitação, isso não é muito legal não, Denilson. Sim, todos nós somos limitados, começa por aí. E aí tem outro fator. A gente não vai envelhecer? E quando a gente envelhecer? Essa questão da acessibilidade, a questão da... né, será que a gente vai conseguir chegar e acessar? Por exemplo, vamos pensar num clube onde a gente é sócio. Não vou dar nomes aqui. Será que o nosso clube ele realmente está pensando na questão
dessa acessibilidade, dos sócios deles na melhor idade, na maturidade? Entendeu? Porque hoje o que tu semeia, pode ter certeza, futuramente tu vai colher. Seja bom ou seja ruim. Isso aí pode ter certeza. Então, essa questão de tu conhecer, permitir que a pessoa chegue e diz, olha, o que eu posso realmente contribuir aí, que tu possa ter uma melhor qualidade de vida. É isso, começa por aí, entendeu? Eu moro em Camobi. Na época, aconteceu meu acidente, todo aquele negócio, passou um bom tempo até eu chegar e voltar para minha casa, e eu não tinha carro na época. Tu recebeu a notícia no hospital? No hospital, a gente até fala. Sim. Na verdade, na verdade, aqui, como eu disse, o grande desafio nosso aqui vai ser resumir tantas coisas em tão pouco tempo. Uhum. Então, quando eu recebi o diagnóstico... Mas dá pra fazer outros podcasts, né? Então, Denilson, como é que foi a notícia do diagnóstico, né? Como é que foi recebida, assim? Foi aquela coisa de filme, né? Que a gente vê muito no filme, assim, aquela coisa, o cara na cama. Vocês imaginem. Claro, o médico foi muito... fantástico. Lembra o nome do médico? Daniel Barros. Daniel Barros. Médico. Não, fantástico, fantástico. E o Dr. Takizawa, que era um médico neurocirurgião do HGU. E não, é das antigas lá também, mas o Dr. Daniel Barros, ele chegou e disse, não, vai ficar numa cadeira de rodas, família, tem que comprar uma cadeira de rodas para ele e tal. Até isso, a família não sabia, nem eu sabia. Qualquer cadeira serve. Então, compraram uma, que era anúncio no jornal, lá por R$50. Quando eu dei alta do hospital, fui para essa cadeira, fiquei acho que umas 4 horas sentado nessa cadeira, e foi o suficiente por um parafuso que estava solto roçar na minha pele, abaixo da lesão. Não tenho sensibilidade. Começou a cortar e tudo ali, tinha uns pingos de sangue pela casa e tudo, eu fui atrás, onde é que tá? Quem é que tá sangrando? Era eu. Que loucura. Então, tem as partes engraçadas aí também, aí. Mas recebi o diagnóstico ali, e agora? Como é que vai ser a minha vida? Não vai poder fazer esforço físico, uma série de coisas e tal. Nem foi cogitado que eu poderia praticar atividade física, nem eu sabia disso também. E era uma série de não, e eu digo, meu Deus, como é que vai ser a minha vida agora? A minha família queria fazer a escala de quem ia me cuidar. Na hora, quando eu vi aquela cena ali dos meus irmãos, da minha mãe, dos meus familiares, amigos, não, tal dia eu cuido, tal dia isso. Eu digo, na hora assim, eu pensei, né? Falei, vocês vão viver a vida de vocês e eu vou viver a minha. Só que imagina, na hora assim, era muito mais fácil, muito mais cômodo eu ser servido. Mas por quanto tempo? 16 anos que eu estou na cadeira. No mínimo ia ser 2 pessoas vivendo a vida de um durante 16 anos. A questão, ganhar peso. Quantos amigos meus que eu conheço foram parar na mesma situação, ganharam peso, e aí, os meus braços hoje são minhas pernas. Eu preciso deles forte. O tocar a cadeira já é um exercício, entendeu? Então, essas informações eu fui tendo ao longo do tempo, mas dia 27 de outubro de 2006 foi o meu acidente, dia 15 de janeiro de 2007 eu estava no Sara Kubitschek em Brasília. Quando eu cheguei lá, nunca vou me esquecer, o professor Cadu, eu recebi uma grade, né? O Sara Kubitschek é um hospital... Um hospital de reabilitação. Aí é fantástico. A tendência das pessoas é achar assim, hospital, pessoas enfermas, acamadas, nada disso. Lá é um hospital onde tu vai aprender realmente o que é a vida de uma pessoa com deficiência. E fantástico, sabe? Quando eu chego lá, recebi a grade, todo aquele negócio. Um detalhe para ti, talvez até tu nem percebeu hoje. Vestir a roupa. Tranquilo. Cara, essa era outra pergunta que eu ia fazer, tipo, de manhã cedo, assim. Tomar banho. Tomar banho. Eu vou ter que falar essa história, eu sempre falo. Muito... Meu primeiro banho... Vai contar essa história, mas agora eu preciso fazer um momento de gratidão. Bom. Quer saudar os nossos apoiadores. Vai lá. Então aqui, como eu digo, a gratidão é uma coisa que eu gosto muito de falar e fazer e praticar, é agradecer a Belíder Embalagens, reduzindo seu custo com qualidade, é na Visconde de Pelotas, 489, pelo fone 3222-9393, lá com o nosso amigo Adriano. Casa X Lanches, seu paladar merece essa festa de sabores. Ângelo Bolson 244. Apareça ou peça pelo fone 3217-7668. Restaurante Portela, desde 2001, variedade e qualidade é no Portela. Rua Doutor Bozano 458, fone 3222-6258, ali na frente da Praça dos Bombeiros. E Cislimpa, limpeza profissional agora para todos.
BR 287 6000 Camobi, fone 3212-7700. Agora o Denilson vai continuar na história dele lá do Sara Kubitschek, em Brasília, e também daí tu já vai aproveitar e vai falar se tu é casado, se tu tem filhos, os irmãos, pai, mãe, se são vivos ainda. Falar um pouquinho, depois nós vamos saber do Jefferson também. Pois é. É verdade. Verdade. Mas eu vou ter que citar essa história do banho aí, porque as pessoas, como eu disse, né, pegam só a parte lá do atleta, sorridente, todo aquele negócio, mas o cara tem que trabalhar muito a cabeça para poder chegar e saber realmente, assim, olha, o que a pessoa é capaz ou não. No meu caso, eu estava 23 dias no hospital, eu não aguentava mais, os enfermeiros chegavam lá, tá na hora do banho, era banho em cima da cama. Eu fiz uma cirurgia no joelho e eles literalmente, né, te limpam. Exatamente. E eu não aguentava mais, já tinha tirado os drenos e tudo, tinha perguntado pro médico, né, doutor, por favor, chuveiro, eu preciso tomar banho lá, eu não aguento mais. Só que hoje tá fazendo um frio aqui, né, em Santa Maria. Sim. Tava mais ou menos assim. Meu primeiro banho sentado numa cadeira. E aí um dos enfermeiros lá chegou e disse, beleza, tal dia tu vai tomar teu banho lá, tá liberado, o médico liberou, tá tudo prescrito lá e tal. Beleza, eu tava naquela expectativa, vamos tomar meu banho, beleza. Pegaram uma cadeira, colocaram dentro do box, isso aqui assim, a porta, né? Mal passa uma pessoa sozinha, tu imagina duas abraçadas, né? E aí o Evandro, um cara lá, fortão e tudo, chegou e abraçou o Denilson, né? Claro, sem roupa, todo aquele negócio, saímos daquele, parecia aqueles bonecos de Olinda, né? Eu e ele lá, sim, até ele chegar, colocar o Denilson sentado na cadeira e depois ligou o chuveiro. Gente do céu. Desceu, lembra do episódio que eu falei, da partezinha do frio? Pois é. Ele ligou o chuveiro, eu já estava embaixo do chuveiro, quando veio aquela água gelada, virei um cantor de ópera, quase voltei a andar. Foi um troço, assim, fantástico aquilo. Então, assim, ó, só que se tu não cuida bem da tua cabeça, isso tu vai fazer, ao invés de fazer graça, tu faz desgraça. Porque daí tu fica pensando assim, olha o que eu virei, olha isso, olha, a minha vida acabou. Não, faz parte. Hoje eu era casado, na época, né, tu me perguntou, eu era casado e um ano que eu estava na cadeira, entrou o divórcio, eu tenho um filho, hoje ele está com 24 anos, e uma das perguntas até que meu filho fez, porque eles me acompanharam também no Sara Kubitschek em Brasília, eles foram lá, eu fiquei 6 meses direto lá em Brasília, e o meu filho chegou e perguntou para o médico lá do Sara, se o pai dele ia poder... Que idade tinha o teu filho? Tinha 8 anos. E ele chegou e aí, meu pai vai poder jogar futebol? E aí o médico bem sério olhou para ele assim, sim, teu pai vai poder jogar futebol. Eu olhei assim, pensamento, né? Pai, tá mentiroso, nem mexer as pernas eu posso. Gente, tudo se adapta. Qual o problema de eu jogar com meu filho usar as mãos? Não posso ser goleiro? Mas não quero. Mas não quero. Não tem, né? Sempre vem. Se adapta até a piada, né? Impressionante. Mas eu não quero. Mas, gente, brincadeiras assim, ó, tudo se adapta, sabe? Mas essas informações lá no comecinho da vida do Denilson na cadeira, eu não tinha essas informações. Eu tinha várias perguntas, mas quem ia dar resposta era eu. Mas muitas das vezes através da atitude, entendeu? Então, assim, ó, claro, despejei muita coisa aqui para vocês aqui hoje, aqui é um prazer. Como eu disse, eu gosto também. Como eu disse, vai chegar para alguém essas informações aqui. E eu espero que seja bênção. Denilson, nossa ideia de trazer aqui era um pouco te conhecer mais, né? Conhecer a pessoa Denilson, né? A gente conhece o atleta Denilson. Isso. Né? Foto no jornal, ganhou isso, competiu aqui. Né? Mas a ideia hoje do nosso podcast é trazer a tua superação. Né? Que tu fala em todas as vezes que eu ouvi tu falar, nas tuas palestras, nos nossos encontros da Frente Parlamentar, todos que tu participou, né? Tu não é o coitadinho, tu não te sente coitadinho. Depois tu vai falar mais, porque tu tem teu carro, tu dirige, tu te vira sozinho. Vamos saber um pouquinho agora desse jornalista, esse cara que eu
conhecia bem pouco tempo, né, Jefferson? A nossa amizade parece que faz anos que a gente se conhece. Olha só. Tu criou o podcast, que hoje, assim, ó, a gente sabe que está dando certo é pelos comentários, né? A melhor propaganda é o boca a boca, né, Denilson? Então as pessoas veem, pá, Ademar, a tua rede social, teu podcast. Tanto é que nós somos pioneiros aí. Já tem um monte de gente aí, né, Jefferson? Tu acredita, Nilson, que o governador agora começou o podcast? Será que nós inspiramos o Eduardo É do Leite? mesmo partido, né? Não é do mesmo partido? Pois é. Será que o vereador Ademar Pozzobon incentivou... Ele vai ter que vir aqui, dar um... Vamos ter que trazer ele aqui para bater esse papo. Jefferson, prazer bater esse papo contigo. Eu estou, assim, ó, super faceiro com esse podcast. Agora, conta aí para o Denilson e para os nossos telespectadores aí. Vocês eram vizinhos aí, pelo que eu senti. Pois é. Onde tu morava, T. Neves? Não, eu não morava lá. Ah, tu não estava na casa dos pais. Não. Meus pais moram no Itararé. E aí a gente estava nesse pavilhão. Meu vizinho, né? Isso, exatamente. Exatamente. Santa Maria é sempre assim, né? Eu sou jornalista formado pela Unifra, né? Agora é o UFN. E comecei a minha carreira meio não sabendo. Acho que todo mundo é assim, né? Todo mundo é assim. E a época que eu me formei, a Razão tinha fechado, assim. Eu lembro que saiu uma foto no jornal, assim, numa retroescavadeira derrubando aquela parede, né? Não tinha muito emprego, a internet não era o que é hoje, então não tinha muita diversidade de opção. Dito isso, eu saí de Santa Maria e topei uma oportunidade de trabalhar no Tribuna de Restinga, lá em Restinga Seca. Aqui em Restinga Seca, na época parecia tão longe. Tão longe, cara. E hoje, num piscar de olho, tu tá em Restinga. Loucura. E eu tinha 21 quando eu me mudei para lá. Eu me mudei, né? Eu já morava sozinho aqui em Santa Maria e fui conhecer Restinga Seca. Comecei a fazer jornalismo online à época também. Hoje é tão... Parece que faz 10 anos que a gente fez isso. E a época era muito louco, né? Porque dava um acidente assim, na esquina lá da avenida principal, a Júlio de Castilhos, se lembra o nome. E já 5 minutos depois já estava no nosso site, né? E o pessoal começou, boca a boca, assim, estourar o site de acesso. A cidade tinha 15 mil habitantes e tinha 40 mil acessos o site, né? E isso eu estava recém começando, cara. Então, eu também não sabia muito bem o que fazer com aquilo, né? E deu até uma notícia Serve isso, 15 mil habitantes, 40 mil visualizações, quem sabe vamos começar a ter acidente já. Não. Aí na época, amor de Deus, na época eu lembro que eu tinha muita leitura, eu acho, vendo assim, muita leitura, tipo, poxa, as pessoas que moram aqui já sabem, mas, por exemplo, Santa Maria, tu não sabe que tem um cachorro lá que atende comandos em alemão, aqueles cachorros mecânicos, né? Legal. E eu fiz uma reportagem ali pro Tribuna online, né? E, cara, aquilo lá deu, sei lá, deu 1,5 milhão visualizações no Facebook. A época não tinha Instagram assim tão forte. E aí eu comecei a me destacar e eu tinha um contato de fonte, assim, com o pessoal da RBS aqui de Santa Maria, se vale ou não mandar a equipe para lá, né, que para mim era longe. E aí eu recebi o convite de ir para a RBS TV, né, num projeto novo deles lá. Aí aprendi um monte e foi muito difícil. Muito difícil, cara. Muito difícil. Para vocês terem uma ideia, minha primeira entrada ao vivo foi no Bom Dia Rio Grande. Logo? No Alegrete. E aqui, tipo... e lá tu tinha o maquiador... Não, tinha... Era eu, um celular, era um iPhone 7, na época, muito bom, assim, ainda é. E um carro, né? Eu era o repórter abelha, que o pessoal do jornalismo conhece, que o que faz tudo, né? Pega o tripé, pega a câmera, que é o iPhone, o microfone, produz sozinho? A pauta sozinho, dirige até a pauta sozinho, estaciona o carro, vê onde tem que estacionar. E ganhava por 3? Não, era um salário. Mas era para aprendizagem, sabe? Era muito aprendizagem. É pegada, assim, de desenvolver mesmo eu, o repórter. E na primeira entrada ao vivo, eu falei assim... Oi, pessoal de casa. Acho que a Patrícia, minha namorada, mostra para todo mundo, né? Mas eu falei, tudo bem, bom dia. Estou muito feliz em fazer parte do novo Jornal do Almoço. Era 7 da manhã, eu estava falando do programa.
Isso ao vivo. Isso ao vivo para todo o estado, cara. E eu não fui o pior, pra te Mas ver. foi reprisado depois no Jornal do Almoço ou não? Eu entrei no Jornal do Almoço, mas Então. daí eu já acertei, né? Já tinha acertado. E Daí a direção dá uma puxadinha de orelha lá ou não? Não, porque foi assim, claro, dá um aviso, assim, mas bem longe de um puxão de orelha, num tom de correção para traumatizar, né? Foi mais Porque assim. foi noticiário aí, já só. E eu não vou me lembrar quem, mas alguém importante da Globo, né? Sim. Entrou ao ar comendo bolacha e foi demitido, né? Eu não tô sabendo dessa. Eu Mas, não pois me lembro é, dessa história, Moscou. mas teve um episódio assim. Agora acho que as coisas virou, acho que na minha época, e eu também era um estilo de repórter mais solto, assim, eu comecei a me desenvolver muito por causa disso. Porque os meus colegas que são de outra escola de jornalismo, eles tentavam assim, decora, pega o texto e decora, e eu não conseguia. Eu travava ao vivo, era horrível. Ai, hoje tu quer que eu decore os textos, tu vê como que é. Não, mas teve uma vez. Teve uma vez que eu... Tô gostando desse podcast aqui. Aí. Teve uma vez, cara, que era uma entrada ao vivo para falar sobre uma ovelha que estava presa num quadro de bicicleta. E que fizeram viralizou, né? Na época que estava ainda iniciando a viralização, assim como a gente conhece agora. E aí o nome da dona da ovelha era alguma coisa tipo Ieda. E a ovelha era Leda. E no vivo eu troquei os nomes. Eu chamei um de ovelha e outro não, cara. Era esse nível da reportagem. Aí acho que passou assim, ó, todo dia. Eu levantava, acordava para entrar ao vivo no Bom Dia Rio Grande e falava assim, meu Deus, o que eu vou errar hoje, né? E eu pensei em vários momentos em desistir. Assim, de acordar, cara, assim, puta merda. Eu não chorei. Eu não lembro de estar chorando, assim, mas tem que fazer o pi aí, ó. Falou o nome aqui. Mas dá pra gravar. Dá pra cortar de novo ali. E a piada também corta, tá? E depois, acho que de uns 5 meses, assim, eu estabilizei, me achei na reportagem, assim, o estilo do que eu conseguia fazer e fui me destacando. Daí fui para a RBS Uruguaiana, Lajeado, daí eu recebi o convite para ir para a TVT em São Paulo, fui até lá, Pereira Barreto, cidade das Araras, assim, perto de São José do Rio Preto, Araçatuba, a época que deu um assalto lá, de grande proporção, assim, de fuzil no meio. Fuzil, sim, de fecharem as ruas isso, lá e tudo. Eu lá, estava lá, cobri isso. Caramba, cara. Fiz entrada no Jornal Hoje, Bom Dia São Paulo, Globo News. Tu já foi ator da Globo também? Basicamente isso, assim. Eu entrei ao vivo. Oi, Maju, tudo bem? A Maju estava no Jornal Hoje ainda. E aí deu a pandemia, estourou a pandemia ainda quando eu estava em Lajeado, né? E aí a gente não sabia como as empresas de comunicação iriam se comportar e foi que ocorreu uma grande uma aceleração na transição de algumas coisas, né? E o repórter abelha começou a predominar em alguns casos. E lá em Pereira Barreto não era, eu tinha um cinegrafista, e aí a TVT enviou, opa, né? Se estão fazendo lá no Sul, por que não aqui? E aí demitiram o meu cinegrafista. E lá era uma coisa assim, né? Tu ficava em Pereira Barreto, porque lá tinha o mercado. Qual era o mercado? Não lembro o mercado. Mas o mercado era tipo uma rede super aqui, por isso era a primeira filial do mercado lá, então eles tinham que manter a TVT lá, né? Para dar prestígio. Então eu ficava lá, mas as notícias não ocorriam lá, né? Pereira Barreto tinha 22 mil habitantes, era para Araçatuba, 200 mil, e ficava muito longe, né? Então tinha uma viagem de uma hora e pouco, e era muito mais difícil que Alegrete. Alegrete tinha, assim, notícia e eu tinha que dirigir para alguns pontos, não uma viagem, né? Imagina. Todo dia uma indiada, né? E isso começou a pesar. E aí foi o momento que eu resolvi pedir demissão até por WhatsApp, porque o meu chefe... Ele não estava lá, né? Ele estava 300 quilômetros de lá. E curti, eu estava nessa vibe, assim, curti até onde dava, sabe? Quando aquilo começou a me trazer coisas ruins, assim, de não me sentir valorizado e não estar fazendo, tipo, o jornalismo de mudar o mundo das pessoas que eu gostava bastante de fazer, resolvi voltei com um carro alugado, eu, a minha cadelinha Doca e a Patrícia, minha namorada, que foi visitar. Tu já estava com a Patrícia, né? Já há 8 anos. A Patrícia foi em Restinga.
E achava... Eu agora, né, a gente ficou 2 anos se vendo a cada 6 meses, né? E era mais fácil do que em Restinga, que a gente ficava uma semana assim, e achava, meu Deus do céu, Patrícia, muito longe aqui, tudo, vamos desistir. E eu fui para Pereira Barreto e foi mais tranquilo, assim, né? Olha só como a vida é. Voltei para Santa Maria, trabalhei no Diário, trabalhei na RBS de novo, né? Pra ver. Ainda assim, eu gosto da reportagem, acho que é uma das minhas paixões assim, de vida. Eu gosto dessa coisa de chegar, não ter muito... Assim, de pegar o microfone e sair pra rua, né? É uma aventura, é uma loucura. Tem quantas histórias aí também, quantas tu não temas, sabe, né, que tu não sabe o que vai acontecer. Nesse período aí, tu chegou já fazendo entrevistas com o Denilson? Quando eu acho que um dos plantões que eu tava no Diário, era eu e o Marcelo, agora na prefeitura. O fotógrafo, a gente estava dividindo pauta e aí o Denilson estava correndo numa das maratonas, se eu não me engano, era da Unimed, que saía ali da Medianeira. E até o início da Elvio Basso, né? Ali na... Não, saí na frente do Atacadão lá. Eu ainda me perco em Santa Maria, porque eu não passei muito tempo aqui. Fazia a volta lá no Atacadão lá e voltava de novo, né? Isso! Mas teve 2, eu acho, que tu participou. Sim. A gente teve todas, ele participou, na verdade, eu acho. Foi. E aí eu gravei contigo, como é que vai ser e tal. Eu achei muito legal com uma coisa, até o Givago chegou e disse assim, como assim? O Givago, né, presidente da Câmara, a gente tava batendo papo e tudo, e o Denil chegou, o Jefferson, né, pra fazer a matéria. E aí, te apresenta e tal, aí o Givago disse, como assim tu não conhece o Denilson? Eu digo, fazia um mês que eu tava em Santa Maria de novo. Nós vamos passar depois para lá, mas fala um pouquinho da tua infância, né, ter irmãos, já falou que tem a Patrícia, Sim. A Patrícia que te aguenta 8 anos. 8, 9, vai parar de enrolar ela e Cara, casar? em breve. Ela Agora tem tu trabalhando na sobrenome política. pesado aqui, né? Veio Bastianello. o cara que comanda a brigada. Eles são primos distantes, assim. Nós tínhamos que ter falado o dia que a gente trouxe o Bastianello, que é a tua esposa, quem manda em ti. O Bastianello também. Eu sou da Teneves, né? Ainda vou na Teneves, acho que a cada final de semana, nesse eu não vou. A família da Patrícia Nesse também é de lá, né? Coincidentemente, olha só, a Patrícia... Ei, Nick, tu nem sabe, o Nick aqui que fica atrás das câmeras, agora tem 19, 20 anos, mas antes, Nick, não era WhatsApp, sabe? Era pacote de mensagem, de dados, tu lembra disso? Pô, não vamos puxar do tempo aí que você não... E aí... Isso aí é mais velho que eu. E aí eu lembro que eu fui de furo numa festa de 15 anos de uma amiga lá do colégio meu. E aí eu conheci a Patrícia nessa festa de 15 anos, né? E mal tinha celular, era aqueles celulares que teu irmão usa agora, o prefeito usa, sabe aquele? Aquilo lá era, né, o negócio muito avançado. E aí eu lembro que eu fiquei com ela, gostei dela e tal, e a gente trocava mensagem por WhatsApp, ou até aquelas coisas de 3 segundos. Não é o WhatsApp, SMS. SMS, gente. Nossa. E aí eu descobri que ela morava na Teneves, daí eu acho que eu encontrei uma vez ela na saída do colégio lá, o CIEP, é o CIEP, né? Paulo Lauda. E depois acabou meu pacote de dados. Acabou. E era caro. Eu lembro que era tipo uns 20 pila, eu tinha 15 anos, cara. Eu não tinha 20 reais. E eu nunca mais vi ela, né, aí eu tinha 15 anos, nunca mais vi. E aí deu a coincidência, assim, de eu passar na UFSM, olha como a vida é louca, na UFSM, para jornalismo, era muito, e não era como agora tem ônibus, assim, era muito distante. Era muito, tipo assim... uma viagem, né? Eu não lembro, mas eu tinha 18 anos, eu achava aquilo tudo muito difícil para mim. E eu passei com bolsa na Unifra, né, agora o UFN. E a minha mãe já fazia faculdade lá, né? Daí eu já tinha carro para lá e tal. E aí eu optei para fazer jornalismo na Unifra por causa disso, da logística, né? E era um turno só, daí eu conseguia trabalhar também, ajudar em casa. E aí a Patrícia estava fazendo lá a fisioterapia. Não, era contabilidade. Fazendo contabilidade, hoje ela é fisioterapia. Pra te ver, Patrícia, olha só. E aí eu conheci ela lá, a gente ficou e nunca mais, assim. Eu fiz toda a faculdade trabalhando com ela, né? E eu, Denilson, precisamos de fisioterapeuta, tem um descontinho lá, se falar que é teu amigo lá. Tem, fala para ela lá, ela atende até várias pessoas que trabalham na prefeitura, ou ela é a fisioterapeuta que é namorada do repórter também ainda. Não chama de Patrícia, chama a fisioterapeuta que é namorada do repórter. Então tá bem. Denilson, agora vamos voltar para ti, 2 períodos da tua vida. Infância e depois, Denilson,
hoje, né? Como vive o Denilson, eu sei que tu tem um carro, que tu anda. Sim. Porque assim, Denilson Souza, né? Mas eu já vi falar o Denilson, não o Denilson da cadeira, o Denilson das tampinhas. Pois é. Aí Hoje tem uma grande parceria com o Guto. Né? Exato. Eu quis trazer o Guto hoje junto aqui, mas não consegui contato com a Sandra lá, né? Então não deu para trazer o Guto. Mas muitas vezes as pessoas... Porque eu faço essa coleta das tampinhas e dos lacres, né? A gente criou isso dentro do nosso gabinete, essa coleta, então as pessoas... Muitos me ligam. Agora, lá no nosso encontro da praça, eu te falei que a diretora da escola lá do Cipriano me ligou, fui lá, lotou meu carro lá de tampinha. Então, conta a tua infância, tu já disse que os teus pais, meus vizinhos do Itararé, Isso. né? Como foi a tua infância e como é o Denilson hoje, a locomoção, a vida do Denilson na cadeira de rodas já? Beleza. O Denilson criança, assim, ó, claro, normal, tranquilo. A gente éramos... Olha, a gente éramos em 6, né? 6 irmãos. Duas irmãs, 2 meninas e 4 homens. E eu posso chegar e falar, depois a mãe vai chegar e vai assistir também, né? Vai confirmar. Eu não fui muito de dar trabalho, não, sabe? E quando chegava na hora da surra lá, eu não era daqueles de correr, não. Se eu fazia coisa errada, só fechava o olho e agora, vai. Mas alguns outros dos meus irmãos, não. Aí era complicado. Mas assim... Desculpa, tu e mais 4? Mais 5. Mais 5. Meu amigo. Tinha TV em casa. Infelizmente, pois é. Mas infelizmente 2 faleceram, né? E aí até nessa... Como eu falei, acho que eu cheguei a comentar aqui no podcast, que as minhas perdas foi perder meu irmão da gripe A. Ele foi o 4º caso no Rio Grande do Sul. E ele deixou 3 filhos. A filhinha dele, na época, pequenininha, não sabia onde é que estava o pai dela. Ela saía do colo da mãe dela, pegava o telefone, papai, volta logo. Não sabia. Isso aí Então, dói no coração. Mas, então, 4º caso. Ele faleceu com 40 anos. O ano retrasado, faleceu a minha irmã, com 40 anos, Covid. Então, assim, aí tu fica pensando, se coloca no lugar da minha mãe, entendeu? Tu tem os pais vivos. O meu pai já é falecido também. E aí... Isso, quando muda esse ciclo da vida, tu passou isso na roda de conversa da Kiss, né? Isso, exatamente. Quando mudou o ciclo então, da vida... Por isso que assim, a questão de Denilson, criança, não tem muito, né? Criança normal, graças a Deus, brincava ali e tudo. A gente fala muito na questão hoje da tecnologia, e eu vou pegar o gancho que essa geração de agora é uma geração roubada. Vou colocar assim. Por quê? Tá tudo na mão. Conhecimento, as brincadeiras divertidas, videogame, todo aquele negócio, beleza. Mas nunca vão saber o que é brincar de esconde-esconde, pega ali. Jogar bola de pé no chão. Com bola de meia. Ou ficar até 10 horas da noite a mãe gritando, vem pra casa pro banho. Bah, isso aí era... E eu tinha areia no cabelo, porque eu jogava no areião. Tá vendo? Essas coisas, o meu irmão mais velho fazia meus brinquedos de lata de azeite. Aquelas retas escavadeira, sabe? Agora nem é mais lata de azeite, né? Não é. Então, tem muita coisa. Tem que passar por esse processo? Não. Mas, gente, a gente era feliz e não sabia. Essa é a verdade. Andava na época, né? Fuca. Mas... Era o carro, quem tinha um Fuca era rico. E olha, vai ver a questão assim, ó, custo para manter um carro daqueles lá. Tu trocava para-lama, tu desmontava, era o carro do Transformers ali, tudo baratinho, as peças, andava para lá e para cá. Mas, gente, hoje, como eu tenho esse contato com os adolescentes das escolas e tudo, eu fico vendo, caramba, a questão do celular. Eu tenho as minhas redes sociais, eu uso minhas redes sociais, não estou aqui colocando, né, sou contra, muito pelo contrário, mas saber usar. Essa é a minha preocupação, porque eu vou numa escola, palestro lá, e as pessoas, aqueles adolescentes ali, estão me conhecendo ali, recém ali. Já me adiciono nas redes sociais, beleza, agradeço, que bom esse carinho. Mas espera aí, é o Denilson. Com quem que elas estão conversando? O que elas estão recebendo? Porque hoje tu coloca uma foto lá, qualquer foto, e diz que é a pessoa, quando vê é uma outra pessoa. Sim, e outra coisa que eu fiz algumas reportagens também, na escola, e cada vez elas estão menos crianças, né? Exato. Menos eu tô assustado, pegando o gancho, desculpa, como eu disse, não quero um clima pesado, nada disso, mas me assusta os adolescentes passando por depressão
E alguns deles até pensando em tirar a própria vida. Isso me assusta, sabe? Porque o que eles estão recebendo? Por isso que eu disse, uma geração roubada. Então, uma roda de conversa ali, um chimarrão, bater um papo. É muito difícil acontecer essa roda de conversa sem alguém não estar com o celular na cara. É muito difícil. Sabe? Eu estou dizendo desse público, já aconteceu isso aí. Mas, enfim, então eu me sinto abençoado que eu tive minha infância, todas as dificuldades, graças a Deus passamos. E agora o Denilson, né, como é conhecido, acabou colocando ali, Denilson multiatleta, mas Denilson das tampinhas. E eu fico feliz com isso, porque a gente fala, às vezes, pela atitude da pessoa juntar uma tampinha que vai beneficiar uma entidade, ela cria o hábito de fazer a reciclagem do lixo dela. Isso é legal. Eu estava na despedida do General Carrião, no almoço de despedida na 6ª Brigada. Grande amigo. Isso, muito querido também, um grande amigo também. E eu tenho algumas histórias até ali. Ele sendo general, ele sabe que eu sou militar, mesmo da reserva, e a gente tem a questão da hierarquia e disciplina, respeito, sabe? E ele teve algumas atitudes comigo ali que, caramba, ele não viu a cadeira de rodas, ele viu um indivíduo, viu a pessoa. E o trato dele foi fantástico, que marcou para mim. Mas estava ali na despedida ali do general e no almoço, e eu sou muito brincalhão. Veio um coronel, bateu no meu ombro assim, e bem sério. Sabia que tu arranjou um problema para mim? E eu se for me bater, bate nas pernas onde eu mais sinto. Então, aí ele já caiu na gargalhada e tudo, abriu o bolso da gandola ali, o bolso do casaco ali e tal, tava cheio de lacre e tampinha. E aí ele contou a história dele. Olha, eu não tinha esse hábito aqui. Tu foi palestrar lá na escola da minha filha, lá, Colégio Fátima. Chegou minha filha em casa. Olha, temos que juntar tampinha pro Denilson para ele trocar por cadeira, porque isso e aquilo, tem que juntar tampinha. E ele, que raio de Denilson? Quem é esse Denilson? Nem sabia quem era o Denilson. E aí ele viu aquela bombona de 5 litros em cima da pia e dele a juntar a tampinha. Eu estou contando a mesma coisa que ele me contou. E aí ele terminou de tomar o refrigerante dele lá e tudo, pegou a tampinha e colocou dentro daquela bombona de 5 litros lá. Pegou, olhou o refrigerante, a garrafa de refrigerante, tá um pouquinho de refri que estava lá, sobrou lá, passou uma água, coisa que ele não fazia. Amassou, colocou numa sacolinha. Foi pegar o cachorrinho dele, isso depois de um certo tempo, alguns dias, pegou o cachorrinho, foi descer para levar o lixo dele e já deixar aquelas sacolinhas lá, né? Ele viu um catador vindo. E ele chegou e disse, tu recebe isso aqui? Ele disse, sim, recebo. Fez amizade com o catador. E aí combinou com ele, olha, quando é que tu vai vir aqui? Qual é os horários mais ou menos aproximados aí? Mais ou menos esse. Fez amizade, começou a entregar, criou o hábito de reciclar. Às vezes a gente não tem noção que a nossa atitude é uma pontinha só, mas tem um grande impacto na vida das outras pessoas e talvez da comunidade. A gente precisa atentar para isso. Se hoje tu chegasse para mim assim, Denilson, eu compro todo o equipamento, material paradesportivo e tudo, tu não precisa mais fazer a campanha. Eu irei continuar com a campanha. Por quê? Se hoje tem escolas que conhecem o esporte adaptado, é porque me chamam por conta da campanha. A gente tem parceria com o GESMA, os Jogos Escolares. Cada quilo de tampinha soma um ponto para a escola. Tem escolas aí, vou ter que citar, Colégio Militar, foi um absurdo. Entrou a pandemia, eles não pararam de recolher tampinha. Continuaram. Quando passou a pandemia, todo aquele negócio, começou de novo a parceria com o GESMA ali, eu lá no Farrezão lá, chega o caminhão do Exército com 980 quilos de tampinha. Isso é fantástico. Fantástico. E eu quase voltei a andar pesando. Eu digo que é fantástico, Denilson, porque eu, quando recebi lá na escola, e o Jefferson estava junto comigo lá, quando eu enchi o porta-mala do carro, eu me senti muito bem. Tu imagina tu receber um caminhão, cara. Mas não é quantidade. Não somente a quantidade. Um breve relato também. Estou andando de bicicleta lá no meu bairro, lá, Camobim. Chego no portão de casa, eu vi uma carroça e o dono da carroça sentado num saco desses de 50 quilos que eu vi, que era tampinha. E 3 garrafas de 5 litros cheinha de lacre. Eu disse, claro, é óbvio, né? Foi ali para me entregar. E ele contou, olha, eu vim aqui para entregar para ti. Esse é o material aqui. E aí ele contou como é que ele me conheceu. Num belo dia lá, estou eu andando de bicicleta, e a família dele na carroça, e ele é catador.
E o filhinho dele, louco para ver eu andando de bicicleta. Só que eu estava bem atrás da carroça, não conseguia passar por causa dos carros. E a esposa dele pegou, eu me lembro da cena, depois que ele me fez me lembrar, né? A esposa dele pegou o filhinho, levantou para cima porque o filhinho queria ver eu andando de bicicleta. Eu parei, depois ele parou ali, ele queria ver, conhecer e tal, mas isso, anos atrás, sabe? E eu não... Aí que ele me fez me lembrar, cara, era tu então. Ele disse, pois é, o meu filho ficou encantado e tal, ali de TV, como é que era a bicicleta adaptada, e tu parou, tu foi atencioso e tal. Passou-se os anos, lancei a campanha do negócio, ele foi lá para entregar. Quando ele me falou que ele é catador, na hora eu fiquei assim, eu digo, tchê, mas tu sabe que tu poderia pegar esse material aqui e vender. Porque muitas das vezes alguns catadores pegam, juntam de manhã e à tarde para comer à noite, para poder chegar, vender aquele material para poder ter uma alimentação ali à noite. E ele, no caso dele, eu não vou usar as mesmas palavras dele, mas ele falou assim, não, é para ti mesmo e se cada um fizer um pouquinho, olha aí o quanto que a gente pode fazer. E eu pedi uma foto para ele. Ele disse, não, eu faço decoração. Eu digo, sim, eu sei que tu faz decoração, mas é a maneira que a gente tem para agradecer. Porque é muito fácil eu pegar as tampinhas e os lacres, a gente investir no esporte adaptado, mas cadê essa história? Gratidão. Palavra, gratidão, é a forma que a gente tem para agradecer. E ele não aceitou a foto e tudo, mas ele saiu feliz da vida e eu muito mais ainda sabendo do relato esse daí. Denilson, tu sabe que a gente aprendeu isso com o Guto. O Guto que é teu parceiro, o Guto é meu primo. Aliás, o pai do Guto, falecido Odone, que era meu primo irmão, né? A mãe do Odone, a avó do Guto, é irmã do meu pai. Então, ela está hoje com 99 anos, também está com Alzheimer, assim como meu pai. Nós também não imaginava que um dia pudesse ter alguém da nossa família numa cadeira de rodas, e hoje a gente tem esse processo do pai, tivemos que fazer toda a adaptação, né? Banheiro, tudo, né? Porque também ele ficou quase um ano no hospital tomando banho na cama, como o Jefferson falou, toalhinha e troço, né? Eu disse, nós vamos levar ele para casa e nós vamos ter que botar ele no chuveiro, né? Aí fez toda a adaptação lá e tem orgulho disso, né? De ter participado, de dar uma qualidade de vida para o meu pai. Eu não sei quanto tempo ele vai durar. Exato. O médico disse assim, vocês têm que estar preparados. E eu fiz uma pergunta, doutor, como que você prepara? A gente sabe, o ciclo da vida é nascer e morrer. E o ciclo, daqui um pouco eu posso até morrer antes dele, né? A gente não sabe, Deus que sabe. Mas a gente aí, eu tenho que dar qualidade de vida para ele. Hoje o meu pai não sabe se é dia, se é noite. Às vezes ele me conhece, às vezes não conhece, às vezes conhece a minha mãe, às vezes não conhece. Caramba. Então nós... E o pai, aos seus 80 e poucos anos, aprendeu com o Guto isso. Que nós tínhamos há muito tempo atrás a distribuidora de bebida da Antártica, lidávamos com todo esse material, mas a gente nunca se preocupou, a gente nunca... É lixo e vai, né? E o Guto nos deu essa lição de vida. Então, tu chegava, ou melhor, chega até hoje, mesmo o meu pai não tendo mais condições, a minha mãe, nós temos lá 2 baldes eu acho que são 100 litros, aqui, são 2 baldes grandes lá, um que é para o lixo tradicional e o outro que é só para os pets, né? E as bombonas 5 litros. Para recolher o lacre e as tampinhas, né? E a gente sabe que as tampinhas vai para ti, né? Mas o nosso recolhimento a gente entrega para o Guto. Claro, perfeito. Que é um momento de felicidade para ele receber, é um momento que a gente consegue reunir a família, né? E eu tenho um cuidado muito grande, Denilson, para separar o meu lado humano, meu lado pessoa, com o meu lado político. Eu não faço isso pela política. E isso eu já conversei contigo, né? Quando uma vez eu te entreguei na frente da minha casa. Isso, eu ia relembrar isso daí. Né? Eu não é o meu intuito tirar proveito político disso. Eu faço decoração porque eu sei que é por uma boa causa e eu acho que todos nós, usar a palavra do catador, né? Se, vamos dizer
que se todos os habitantes de Santa Maria, que são em torno de 300, 330 mil, se todos os habitantes te doassem uma tampinha por dia. Olha aí. Tá? Mas eu vou pegar também assim, ó, não sei se tu está sabendo, eu lancei uma outra campanha também. Eu gosto de dar trabalho para os outros também. Aproveitando isso, a gente está se encaminhando para o encerramento, vereador. Já? Pois é. Normalmente eu avisava de lá, agora estou avisando ao vivo. Agora tu tá do lado de cá. Fala desse projeto e também dos teus projetos, das tuas atividades. Você está também praticando o tiro com arco, mas assim... ó, Isso eu quero assistir de perto. Pois é, e praticar também, porque o Givago já foi... Aonde você treina? Tanto no CDM quanto no São Marcos. Vamos um dia lá conhecer. Vai ser um prazer. Eu fui, passado, bom atirador. Atirador combatente. Eu praticava o tiro esportivo, né? Tiro ao prato. Show! Eu já só, claro, que também, depois de um acidente, daí eu não tive a superação, né? Que eu precisava, me acomodei, não é? Fiquei até já antes de tu falar... não é que eu não tive uma recuperação. Eu até tenho ganho por 2. Opa! Porque eu tenho 2 hastes e 16 parafusos. Olha, que coisa. Essa aí tudo bem, eu vou deixar tu levar, porque eu não quero bater essa. Te ganhei por 2, porque no fim eu estou em todo podcast, eu acabo falando isso, o pessoal vai dizer, mas o Ademar... Vai ter que contar a história um dia completo, como é que mas aconteceu, eu sofri um assalto, tomei um tiro na frente do banco. Eu assisti o podcast que tu falou ali, não tinha dinheiro pro jogo, uma coisa. Então, assim, eu não tive a mesma força de vontade que tu teve quando tu foi para a cadeira de roda. E eu acabei abandonando, assim, o próprio tiro, que dependia da parte física, né? Física, psicológica. E o futebol eu achei um meio de participar sem precisar usar a força física, né? Sem ser goleiro. Sem ser goleiro. Eu era um baita centroavante, fazia gol. Fiz gol até no Olímpico. Os caras duvidaram, né, Jefferson? Mas eu tenho... Tem no YouTube, vereador Ademar Pozobon, 10 minutos e 15 segundos desse vídeo. Ele fazendo um gol no Olímpico. Um gol no Olímpico, lá numa preliminar de um Grenal. Lá Temete, tia. Então, assim... E é um gol bonito, cara. Cara, tem que colocar junto aí no podcast ali, quarta partezinha lá e coloca lá também, ó. Eu larguei pro Jefferson, tu vai ver, daqui uns dias tá nas telas da Globo aí. Tá aí, ó. Mas, desculpa, não. Denilson, é bate-papo mesmo. Não, é bate-papo como tu colocou no começo, né? Fala desse teu projeto. Então, eu lancei um novo projeto agora, que é a questão das cartelas de remédio. A minha mãe já tá juntando. Então, isso o que vai de caminhão para o lixão e as pessoas não sabem. Tem mais cartelas de remédio vazias, chamadas blisters. Isso eu preciso que tu explique um pouquinho para as pessoas. Tu recolhe as tampas e as cartelas de remédio e oculta os lacres, né? Isso. Essas tampas e essas cartelas, elas vão para onde? Então, assim, a gente entrega resumindo, para indústrias de reciclagem. Elas pagam o valor e o valor a gente investe no esporte adaptado. Hoje temos o time de Bosch em cadeira de rodas, que a campanha paga todas as despesas de viagem, a camiseta, as competições que eles participam, né, tudo vai. Porque algumas pessoas acham assim, o volume, 3 toneladas, meu Deus, vai dar rios de dinheiro. Não é, infelizmente. Mas assim, vamos parar para pensar. Questão da cadeira de basquete, R$ 4.800. Quantas toneladas para dar uma cadeira de basquete? As pessoas não perguntam isso daí. É raríssimo a pergunta. Então 6 toneladas. Para comprar uma cadeira. Uma cadeira. De rodas, agora mas aí que está, Ademar. Existe aquela questão. São 6 toneladas que não estão por aí. São 6 toneladas que tu consegue apalpar, tá ali, uma cadeira. Sabe? Por isso que assim, a cadeira é aquela a cadeira de basquete. Isso, na Praça do Malé. Na Praça do Malé. E as cartelas de remédio, eu nunca vou me esquecer que o pessoal mandava essas cartelas de remédio no meio das tampinhas. E eu nunca descartei. Eu digo, não, alguém tem que receber esse material. Nas farmácias eles até recebem. Mas até a informação que chegou para mim, as farmácias que recebem mandam incinerar. Entendeu? Aí eu, caramba, nunca vou me esquecer. O Givaldo chegou lá em casa lá. Denilson, tu vai ficar embuchado com isso daqui. Eu já estava com 400 quilos. Eu disse, alguém vai receber esse material.
E eu comecei a bater nas portas das empresas aí pelo Brasil. Era não. Ah, porque tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ser em grande quantidade. Caramba, alguém vai ter que receber isso aqui, cara. Esse troço não é possível. Achei uma empresa lá do Paraná, a Unicomper, e aí eles chegaram, não, Gaúcho, a gente recebe de ti aí. Mas tu tem que fazer, no mínimo, fazer uma carga, 1 tonelada. Eu digo, beleza. Primeira venda, a gente fez 2 até agora. Primeira venda, 1.500 quilos. Segunda venda, 1.300 quilos. Tu tem noção, vocês têm noção. 1 quilo de blister das cartelas de remédio, o volume que causa? É quase mais ou menos que 1 quilo de algodão. Isto! Comparando, Isto, né? boa comparação. Então, assim, ó, é grande, claro, mas é um benefício que traz. Envolve outras pessoas a respeito disso daí, começa a cultivar, a criar essa cultura da reciclagem. Às vezes começa nessas atitudes. O benefício que traz diretamente para o esporte adaptado é exatamente bocha em cadeira de rodas, o tiro com arco. A gente comprou um arco escola para ensinar outras pessoas. E eu, claro, estou com o tiro com arco. Eu estou 1 ano praticando essa atividade e participando de um programa paramilitar, programa olímpico paramilitar, onde eu recebi o convite, olha, Denilson, tu que incentiva as pessoas aqui em Santa Maria, onde é que tem um cadeirante, uma pessoa com deficiência militar que pratica o tiro com arco? Não tinha ninguém. Eles me convidaram, participei, já foi 3 medalhas e não parei mais. Então já estou com arco olímpico. E tu faz treino diário? Como que é o teu Todos treino? os dias. É assim, ó. Falei com o Gilvan chegou e autorizou lá no CDM, lá, né? E também no São Marcos, o treino de manhã, porque os meus horários é quebrado também. Hoje eu estou aqui, senão estaria treinando. Mas ontem eu treinei à noite, à tardinha, né? Lá no CDM. Hoje à tarde eu tenho reunião, saio da reunião e vou para o treino. Entendeu? Então é... Para te chegar Umas no Paralimpíadas. objetivo Nível alto. nível alto é muito treino, muito praticar Sem bastante. dúvida. O Campeonato Brasileiro, onde eu participei, tive a felicidade de participar agora em maio, nas duplas, né? Eu e uma menina lá de Porto Alegre, da Arquearia Gaúcho, participamos e fomos prata. Entendeu? E o tiro é 70 metros. Então, Sabe, Denilson, que eu vou contar 2 episódios meus, já que eu falei do tiro. isso. No SOCEP, eu liderando uma prova, iniciamos às 8 horas da manhã, eu liderando a prova, e eu sou destro para atirar com arma curta. E para atirar com arma longa, eu sou canhoto. Troço interessante pela questão do olho. O olho predominante. Eu não consigo fechar o olho esquerdo para atirar. Então, a arma longa, eu uso uns troços que não tem uma explicação lógica para isso. E eu estou assim, liderando. Eu ia ganhar essa prova com sobra. Às 14 horas, um mosquito me pegou na junta do dedo do gatilho. Sério? E eu tive que terminar a prova com a mão canhota, que não é a predominante para a arma curta. E eu ainda consegui chegar em segundo lugar, 3 pontos atrás do vencedor. Caramba, tia, mas... E outro episódio, que daí eu perto a nível Brasil, eu era ninguém. Né? Um parceiro meu que me incentivou, Deco Pascottini, né, que hoje ele é armeiro, me incentivou, nós fomos a Cruz Alta, competição a nível Brasil. E lá só os fera, né? E eu dei os 3 primeiros tiros e errei. Não, quando tu erra 3 tiros numa competição desse nível, esquece. Chegou um senhorzinho lá para mim, disse, eu aceito a dica, mas claro, eu sem saber quem era. Tinha na época lá uns 70 anos, mais ou menos, baixinho, meio gordinho, assim. Não, tu tá te precipitando, tu tá tirando antes do prato Decolar. Respira, fica pronto. Quando tu der o pronto, ele me deu aquela dica, eu não errei mais nenhum tiro. Eu fiquei em 8º lugar, a nível Brasil. E o cara que me deu a dica foi o campeão. Tá aí, ó. Então é treino, é muito treino. Não, é dedicação, né? Porque às vezes tu abre mão de muitas coisas que as pessoas, como eu disse no começo, as pessoas não veem essa parte dos bastidores.
Ela vê a coisa pronta, todo aquele negócio lá, e acha que tudo é um mar de rosas, né? Com E não certeza. Vamos encerrando o podcast, Ademar? Hoje tu tá aqui, né? Tu tá dizendo que tem que... Quando tu tá lá, eu que digo, vou encerrar, mas hoje tu tá aqui. Nós temos que encerrar, o bate-papo é legal. Denilson, o nosso objetivo era esse, mostrar o Denilson, a pessoa do Denilson, mostrar que uma cadeira de roda não atrapalha ninguém, que a gente tem que ter superação, que se eu tivesse lá, quando eu tomei esse tiro, eu tivesse praticado meu esporte, hoje talvez eu seria atleta ainda, né? Então é por isso que eu... Nunca é tarde. Eu acho que assim, tudo são escolhas, mas ao mesmo tempo assim, eu acho que não foi uma ruim, não. No sentido do quê? Primeiro, eu não sei bem ao certo como é que foi os detalhes, né? Mas, Ademar, olha o quanto tu faz hoje por Santa Maria. Entendeu? Talvez como atleta também tu não faria, sei lá, tu ia só olhar, olha, eu tenho que treinar, todo aquele negócio. Quantas pessoas hoje... É aquilo que tu falou, né? Veio para mim. Então... Veio para mim. Eu nunca ganhei títulos relevantes como atleta e como treinador ganhei muitos. Tá vendo? É. Então, eu acho que tem que pesar exatamente isso daí. Se eu pensasse, né, como jogador de futebol, talvez eu hoje não estaria ajudando as pessoas como eu consigo Exatamente. Então. Principalmente quando criei a Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Deficiência. Tá vendo? E eu tenho combustível para isso, né? Que se chama Henrique Rossi Pozobon, um cara que me dá... A força. Denilson, nós vamos, como o Jefferson já deu, né? Eu vou fazer hoje ele fazer a despedida dele, olhando para essa câmera aqui, Jefferson. As tuas considerações finais, depois o Denilson também olhando para essa câmera, e eu para lá que eu olho, né, meu jornalista? Meu jornalista preferido. As considerações finais. Dizer que... Antes das tuas considerações, deixa eu falar mais uma vez no nosso apoiador. Claro. Que eu falo com orgulho, porque além de nossos apoiadores, são meus amigos pessoais, já conversamos com 2 deles aqui, né, e vamos trazer os outros 2. Então, a Bilíder Embalagens, reduzindo seu custo com qualidade, ali na Visconde de Pelotas, 489 3222 9393 é o fone. E, Denilson, já vou te dizer aqui, nós criamos aqui um código. O nosso apoiador chegou lá, falou a palavra Ademar, tem desconto. Já está acertado aqui, né? Casa X Lanches, seu paladar merece essa festa de sabores. Ângelo Bolson 244, apareça ou peça pelo fone 3217-7668. Como eu disse, o Giovanni, meu filho, foi embora para Curitiba, mas tem outros entregadores lá que fazem aquela entrega perfeita do seu lanche. Restaurante Portela, desde 2001, variedade e qualidade é no Portela. Rua Doutor Bozano 458. O telefone é 3222-6258. O Jefferson está na hora de nós voltar lá no Portela. Faz tempo que a gente não vai lá, hein? E Cislimpa, limpeza profissional, agora para todos na BR-287, número 6000, Camobi, vizinho do Denilson lá. O Fabiano te dá aquele desconto lá também. Ou tu chama ele pelo 3212-7700. Meu jornalista, faz as tuas considerações finais aí. Agradecer ao espaço, aquela, né, que todo mundo fala. É uma bengala muito bem usada. E dizer, assim, a felicidade que eu estou, aproveitando o que o vereador falou, dessas novas coisas que a gente vem fazendo, né, no trabalho, tanto do podcast quanto da sua rede social. Ele fala que está mudando muito, né? Na verdade, ele sempre foi assim. Oi, Barbie! Ele sempre foi assim. Ele é esse cara brincalhão, bem-humorado, né? Tá sempre de boa. E a gente tenta trazer isso para a rede social, e uma das coisas mais difíceis, né, com um político, porque as pessoas têm esse preconceito, até o Brasil é escola de fazer, né, políticos maus, corruptos. Então a gente consegue, através da pessoa que ele é, tu é essa pessoa, ele é esse, chega, vem, cumprimenta, faz piada com todo mundo e tal, a gente consegue trazer ele para a rede social, né, e ainda mais com um mandato que é tão fácil publicizar, assim. É muita lei para PCD, por esporte. Tua fala aí puxando o saco do chefe. Nós que eu tive dificuldade, né, de gravar, mas que foi muito legal e talvez foi o que mais bombou na nossa rede social,
Conta pro Denilson e pro nossos telespectadores. A gente fez 2 reels, assim, que viralizaram, né? Um com o dia a dia do Henrique como repositor do mercado e outro do Rai Barbie. Não sei se tu assistiu. Vai lá no perfil do Ademar e confere. Que é o vereador, a Barbie chegando no shopping aqui de Santa Maria, e o vereador fala, "Hi, Barbie", que é uma referência ao trailer, né, do filme dizer Barbie. 2 palavras, nós levamos quase 1 hora. Foi. E aquele shopping lá tem aquelas cadeiras de massagem, e ele teve que passar pela cadeira de massagem lá. Espera um pouquinho. Relaxou lá e depois saiu o Rai Barbie, como vocês viram lá no vídeo. E foi um vídeo muito bom, porque a Barbie foi apresentando a lei que dá direito à meia entrada a tanto a pessoa com deficiência quanto ao seu acompanhante, né? E a Barbie falando, a bonequinha ali, uma loucura. Ficou bem bom. Barbie na voz da minha namorada, Patrícia. Que joia. E dito isso, eu que agradeço, sim, vereador. Está sendo muito legal, é uma experiência de vida, assim, te acompanhar e fazer essas coisas, assim. E tu topar, é muito legal que tu tope. Porque eu falar, né, eu tô falando uma coisa que é minha vivência, né. A gente é uma geração, eu fui, acho que a última geração, assim, eu tenho 28, que pegou essa transição de não ter internet, né. Essa gurizada que vem antes de mim, 4, 5 anos, o Nick, por exemplo, e já nasceu mexendo no celular, né? Já saiu do berço mexendo com o WhatsApp, com o perfil no Instagram. Então é muito legal o senhor topar e entender a ideia, né? Que vai muito além da brincadeira. Através da brincadeira, a gente diz para as pessoas que a gente tem uma lei que garante meia entrada para as pessoas com deficiência no cinema, né? E que é uma lei que garante tanto no cinema, teatro, tudo lá, tá tudo no vídeo. E a Barbie falando. É isso. Valeu. Valeu, meu amigo. Valeu. Denilson, tuas considerações finais. Bom, primeiramente, né, agradecer pelo convite, por essa roda de conversa, perdão. E, claro, a gente tem esse momento aqui, passa muito rápido. E como a gente começou ali, né, a parte de gratidão, essa palavra aí é universal e a gente tem que usar no nosso dia a dia e também nos detalhes, nesses detalhes. Um detalhe muito importante hoje, essa troca de conversa, troca de experiências aqui, que vai trazer benefícios para outras pessoas também. Então, é a minha gratidão aqui ao vereador Ademar Possobon, a minha família, que tem me apoiado também em vários episódios aí da minha vida. E é sempre um prazer a gente poder chegar e se reunir, conversar. E agora com um pouco mais de tempo, né? Também, porque às vezes a gente vai participar dos eventos ali, tem muita gente chegando próximo e às vezes não dá tempo de ter esse bate-papo que a gente teve hoje de manhã. Então, muito obrigado mesmo pela rica oportunidade que eu tive aqui hoje de manhã. Denilson, eu tenho dito para todos que eu não vou convidar quem não gosta de mim, né? quem não acrescenta nada. Não. Então a gente convida as pessoas que a gente gosta e que vai acrescentar para a nossa sociedade. Então, eu quero dizer, quem vem aqui vai estar sempre bem-vindo aqui. O dia que tu quiser trazer aqui qualquer informação, eu preciso, antes de nós encerrar, tem uma informação aí. Não tem uma Paralimpíada? Pois é, tia. Olha aí. Então, tem várias, né? Jefferson, nós precisamos tem várias, mas vai ter que ficar para a próxima também, né, tia? Assim, as competições, né, que eu estou participando, o mês que vem agora tem... Eu vou buscar aqui no WhatsApp, que é uma baita ferramenta, a professora Luciana. A Luciana Palma. Luciana Palma me mandou até ela, a gente convidou ela para participar aqui e ela pediu 1 milhão de desculpas porque ela tinha aula. Aham. Né? E aqui até vou ler aqui. Isso, faz. Olá, infelizmente amanhã não conseguiremos participar, mas como coordenadora da NAEFA, da UFSM, estou à disposição. Então ela se colocou à disposição, nós vamos trazer ela. Novamente esqueci de botar o celular no silencioso. Acontece. Nós vamos trazer ela, tu já vai estar convidado para estar com ela aqui, Denilson. E ela me mandou aqui, deixa eu ver, ela me mandou alguma coisa de uma competição. No dia 23, se eu não me engano, que vai ter a apresentação das Paralimpíadas. Isso. Ela na universidade. Isso, aquele evento com vários PCDs. Várias modalidades vão estar lá, atletismo. Eu espero estar em Santa Maria, porque daí eu vou lá, estar junto lá com eles lá. Dia 23, não... Se eu não me engano, é dia 23. Eu não recordo agora a data aqui. Eu acabei não achando aqui, tanta coisa que eu tenho no WhatsApp,
Mas nós convidamos já a professora para estar aqui, tu vai estar junto com ela, né? Porque É dia 23 de setembro, Festival Paralímpico Loterias Caixa, às 8 horas da manhã, no ginásio da FCM, lá no fundo, para quem não tá ligado. É um Festival Paralímpico Loterias Caixa. Na verdade, é uma apresentação, né? Às pessoas que têm alguma deficiência das modalidades para conhecimento e, quem sabe, a gente descobre outro Denilson, né? Mas precisa, né? Tem outros aí que são melhores que o Denilson, tenho certeza absoluta. Tá, mas daí tá para nascer, então. Opa, olha aí, ó. Denilson, sendo isso, eu quero dizer que eu sou teu fã. Obrigado. Por essa alegria que tu transmite. E, às vezes, a gente aprende, né? Pô, se o Denilson é feliz numa cadeira de roda, eu que não tenho a cadeira de roda, não posso ser feliz igual o Denilson. Tu veio aqui ensinar muita coisa pra gente e espero que quem assistiu nosso podcast possa ter aprendido e tu vai estar convidado sempre. Como eu te disse, surgiu um assunto, quero falar, aqui é o lugar, o Jefferson vai... E nós aqui, nossos horários de gravação é segunda-feira às 2h. Mas não deu na segunda, vai na terça. O Andrei que se vira, ele que acha um espaço aqui pra gente. Então, Denilson, muito obrigado pela tua participação aqui. Como eu disse, sempre vai estar bem-vindo aqui. Muito obrigado. Meus amigos, quem gostou, deixa o like, se inscreva no nosso canal. Bem, amigos, um beijo do gordo. Oferecimento Bilíder, embalagens reduzindo o seu custo com qualidade. Visconde de Pelotas 489, telefone 3222-9393. Casa X Lanches, seu paladar merece essa festa de sabores. Ângelo Bolson 244. Apareça ou peça pelo 3217-7668. Restaurante Portela, desde 2001. Variedade e qualidade é no Portela. Rua Doutor Bozano, 458. Telefone 3222-6258. Cislimpa, limpeza profissional. Agora para todos. BR 287-6000. Camobi, telefone 3212-7700.